Olá, amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos. Eu sou o Diácono Melquisedeque e estou aqui mais uma vez para fazer os comentários da lição desta semana, lição de número 11 da revista da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens da editora CPAD. O tema é Sabedoria Divina para interagir com os meios de comunicação. Este material e muitos outros você encontra na plataforma ebdinfoco.com. Faça uma visita ao ebdinfoco.com e você vai encontrar tanto o comentário das lições quanto também cursos para EBD que vão auxiliá-los na sua escola bíblica dominical. Sabedoria divina para interagir com os meios de comunicação. No mundo da informação é absolutamente relevante, ou mais do que relevantes, é imprescindível uma discussão sobre este assunto. E esta lição traz como abordagem a sabedoria divina para interagir com os meios de comunicação. No mundo em que tanto circularmente falta conhecimento, inclusive também falta sabedoria divina para as pessoas se relacionarem. Com isso, é imprescindível que falemos sobre este assunto. Não podemos negar a eficiência e eficácia dos meios de comunicação, mas temos que ter sabedoria divina, porque a sabedoria humana não é suficiente para fazer bom uso dela. O texto do dia encontra-se em Efésios, no capítulo 5 e o verso 11. E diz o texto: Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Isso não significa que não gerem efeitos concretos. Pelo contrário, costumam levar a comportamentos e ações das quais os cristãos mais tarde se envergonham. Elas são infrutíferas em vista do que se espera que seja fruto do relacionamento com Jesus Cristo, fruto do Espírito ou fruto da luz, que consiste na santificação da vida em todas as suas relações. Considerando o pensamento hebraico, deve-se levar em conta mais um ponto. Ali, o fruto que Paulo diz também designa a consequência de uma ação. As obras das trevas que Paulo está falando aqui são infrutíferas para o cristão pelo fato de que elas não causam efeitos de bênção e salvação na vida da pessoa em questão, ou seja, na vida da pessoa que está praticando ela. Com sabedoria e discernimento, o servo de Deus é capaz de interagir adequadamente com os meios de comunicação. É a nossa síntese. E claro, essa sabedoria e esse discernimento é proveniente de uma vida dedicada a Cristo, de uma vida de leitura da Bíblia e de comunhão com o Espírito Santo. O texto bíblico se encontra em Efésios capítulo 5, de 1 a 14. Como de costume, eu não vou me deter no texto, mas eu quero, na verdade, convidar você, professor, você que vai fazer uso desse material, para fazer uma pesquisa usando aí alguns comentários bíblicos para você ter um aprofundamento maior no texto. É um texto extremamente importante e que traz uma base extraordinária para o assunto em questão que estamos estudando. A nossa dinâmica dessa lição diz o seguinte: opinem sobre as características e os tipos de programa e entretenimento produzido pela mídia ímpia, aquela descompromissada com a moral e os bons costumes, e também como seria a programação da mídia virtuosa, preocupada em fornecer notícia, cultura e entretenimento de qualidade. Olha só, algumas das características da mídia ímpia. Doutrinação ideológica. Nós vemos aí, as mídias são extremamente tendenciosas a determinadas ideologias. Erotização. Tudo na mídia tem um contexto erótico. Os comerciais, as suas programações, os seus programas de auditórios e até os seus jornais são sensacionalistas e dão ênfase a notícias que envolvem erotização. Consumismo, relativismo, oposição à Bíblia e
a Deus. Essas são características da mídia ímpia. Como deveria ser a mídia virtuosa? Imparcial, é claro. Imparcial na informação. Ter pudor em suas programações. Um conservadorismo mais ético, moral, valorização da família, temor a Deus e sem sensacionalismo nas suas programações. Bom, é evidente que existem muitos outros comentários para ser dito numa situação como esta, mas como o nosso tempo não é suficiente, eu aconselho você, professor, a fazer uma abordagem mais aprofundada, que é muito importante fazer esta abordagem. É uma dinâmica muito importante para a sua escola bíblica dominical. Introdução. Em termos bíblicos, sabedoria não significa conhecimento adquirido ou inteligência para resolver as equações matemáticas. Ela está relacionada com discernimento e habilidade para tomar decisões. O princípio da vida sábia é o temor ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, o contexto ali é que não se deixem dominar pelas paixões da carne, mas deixem-se dominar pelo Espírito Santo. Isso traz, sim, com certeza, discernimento e sabedoria para tomar as decisões da nossa vida. A pessoa que não tem o Espírito Santo, que não é dominado pelo Espírito Santo, que não tem conhecimento da palavra, portanto não tem temor de Deus, certamente é presa fácil para as coisas deste mundo, e a mídia está cheia de todos esses predadores. Os crentes convidados a buscar a sabedoria do alto, os crentes são convidados a buscar a sabedoria do alto, pois ela é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Esse texto está em Tiago, no capítulo 3, e verso 17. O texto diz: primeiramente, ela é pura. Pura em que sentido? Ela é pura sem mistura de coisa que a degradem. Ou seja, uma sabedoria que não é misturada. É uma sabedoria pura, no sentido de sua essência, que ela provém de Deus, que ela não provém de ideologias humanas, carnais, mas ela é pura na sua essência. Ela é pacífica, pois não produz violência, não humilha os outros. É uma sabedoria que traz calma, que traz paz. É moderada, que respeita a opinião do próximo. Não é ditatorial, não é aquela coisa que impõe, mas ela é moderada, porque ela traz equilíbrio. É tratável porque é persuasiva, sem ser manipuladora, mas é convincente. É misericordiosa ou cheia de misericórdia, se preocupa com o próximo e perdoa o que ofende. Tem bons frutos, tem a imagem de Cristo e glorifica a Cristo e a Deus Pai. É imparcial, ou seja, sem parcialidade, não dúbia, não dividida em um julgamento, não varia, ela é reta, sem hipocrisia, é franca, coerente, não contradizente. Esta é a sabedoria divina. Tal sabedoria é essencial para interagirmos adequadamente com os meios de comunicação. Este é o assunto da lição de hoje. Primeiro ponto, os meios de comunicação e a sua influência cultural. A importância e a utilidade da mídia. Bom, a importância e a utilidade da mídia. É muito importante a utilidade dos meios de comunicação na vida moderna, pois permitem ao ser humano transmitir
e receber informações. A utilidade da mídia é absolutamente indiscutível em todos os seus aspectos, tanto para o bem quanto para o mal. Embora se aplique à comunicação interpessoal, a exemplo do telefone e da carta, o termo geralmente se refere à comunicação em massa, aludindo aos instrumentos e canais que alcançam várias pessoas ao mesmo tempo, como jornais, revistas, rádio, televisão e a própria internet. Quando se fala de mídia, não é apenas a TV, a internet, os jornais e o rádio. É claro que o telefone e a carta, né, também é um tipo de mídia, mas hoje, quando se fala de mídia, sempre a referência maior são aos meios de comunicação em massa. Para o bem e para o mal. A comunicação é dom de Deus, Gênesis 3:8. Mas o homem caído subverte-a para propósitos inadequados. Assim, os meios de comunicação não são maléficos por natureza. Vai depender da forma como são utilizados e dos valores que transmitem. A mídia pode servir tanto para disseminar ódio, pornografia e violência, como pode fornecer notícia, cultura e entretenimento de qualidade. Em Marcos 14:38, Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha, eu quero me deter aqui nessa questão. Assim, os meios de comunicação não são maléficos por natureza. Vai depender da forma como são utilizados e dos valores que transmitem. É claro que tudo está nas mãos do homem. Se o ser humano em questão é alguém cheio do Espírito Santo, então ele terá discernimento, sabedoria para fazer bom uso de qualquer instrumento à disposição da humanidade. Mas se ele está sendo dominado pela carne, pelas obras da carne, certamente o fruto será um fruto de maldade. E vale aqui lembrar, é claro, que muitas pessoas, muitos cristãos leigos, demonizam os meios de comunicação, e isso está errado. Porque os meios de comunicação em si não são maléficos. As pessoas más é que fazem mau uso deles. No início do século XVI, por exemplo, a criação da imprensa de tipos móveis revolucionou a comunicação de massa. Fato este que contribuiu com a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero, já que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, facilitando o acesso à palavra de Deus. Lembrando que na época da reforma, antes da reforma, até o período da reforma, as pessoas de classe média, baixa, não tinham acesso às informações de forma tão precisa e de forma abundante, muito menos acesso à Bíblia. Os acessos à Bíblia estavam restritos ao clero e ao império, mas com o advento da imprensa, especialmente da impressão do meio de comunicação que foi fundado, que foi criado naquele momento, e facilitou grandemente que Martinho Lutero publicasse uma Bíblia e também disseminasse todas as suas ideias por toda a Alemanha e por toda a Europa. O poder de influência dos meios de comunicação. O poder de influência que os meios de comunicação exercem sobre a mente humana também é muito grande. Jovens modificam seus valores por influência da mídia, sem ao menos refletirem sobre a veracidade e a coerência do conteúdo. Isso é um problema muito grave que nós estamos vivendo. Os meios de comunicação, excepcionalmente as redes sociais, são numerosamente dominadas por jovens. E, infelizmente, a nossa juventude nos dias atuais é de uma ignorância colossal. Eles pensam que tem conteúdo, mas são conteúdos superficiais. Mas na verdade o que eles são doutrinados por pessoas malignas que fazem uso desses meios de comunicações, e eles ficam replicando essas informações imbecis e acham que são pessoas cheias de conhecimento, cheias de valores.
mas na verdade são pessoas que estão sendo manipuladas. Falta de uma reflexão. É importante que você, quando tem acesso a qualquer informação, reflita sobre a origem desta informação, sobre a veracidade dela, sobre a importância dela, sobre o resultado dela, e não saia por aí disseminando, replicando informação que pode no futuro trazer mal a você mesmo e a outras pessoas. A mídia ímpia e os perigos do falso entretenimento. A eficácia destrutiva da mídia ímpia. A eficácia destrutiva da mídia ímpia. A mídia ímpia, descompromissada com os valores morais, espirituais e familiares, é eficiente em produzir programas, séries, músicas e filmes que exploram a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha, o nosso comentador está dizendo aqui que a mídia ímpia é especialista em produzir coisas que dá ênfase à concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E João está dizendo que estas coisas não vêm de Deus, vêm do mundo. E o próprio João diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, dá para nós entender que a partir do momento em que a mídia produz conteúdos que dá ênfase, que exploram as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, qualquer pessoa com o mínimo de entendimento vai perceber que esta mídia é influenciada pelo diabo. Não é um conteúdo para o cristão. Transmite-se a ideia de completa naturalidade na prática. Vamos lá. A eficácia destrutiva da mídia ímpia é tão grande que ela consegue transmitir a ideia de completa naturalidade na prática da luxúria, do adultério, do orgulho, da bebedice, do roubo e da vingança. Olha só, todas estas coisas citadas aqui, luxúria, adultério, orgulho, bebedice, roubo e vingança, está presente na maioria dos programas de televisão, na maioria dos filmes de Hollywood e não só de Hollywood. Na maioria das séries, as novelas estão cheias de luxúria, de adultério, de orgulho, de bebedice, de roubo e de vingança. Vingança que eles não usam o termo vingança, mas justiça. Justiça pessoal não é justiça, é vingança. Quem faz justiça é o Estado, falando de forma humana. A vingança pertence a Deus, a justiça é de Deus, e a justiça dos homens é a justiça do Estado, não é a justiça pessoal. Justiça pessoal é vingança e não é de Deus. O orgulho, a soberba, o adultério, essas coisas se tornaram normais. A bebedice entre os jovens. As novelas dão ênfase nos ladrões, nos assaltantes, como heróis de uma comunidade. Eles estão transformando estas coisas em coisas normais. Assim como exaltam a mentira e a libertinagem irresponsável e a corrupção. Confira o texto de 2 Pedro 2:19 para você ter um pouco mais de informação bíblica. Utilizando a estratégia da emoção, as produções tentam convencer os espectadores da suposta normalidade da bruxaria, da homossexualidade e das outras práticas pecaminosas. Ao mesmo tempo, ridicularizam a Deus, igreja e valores cristãos sob o título de entretenimento. Isso aqui nós vemos especialmente, eu não gosto de ser muito enfocar especificamente uma coisa, mas esse contexto aqui nós vemos muito na Rede Globo. A Rede Globo, a maioria das suas novelas tem esse contexto de espiritismo, bruxaria e homossexualismo, em detrimento dos valores cristãos. Faz muito bem o cristão se abdicar das programações da senhora Rede Globo.
A sedução do falso entretenimento. O falso entretenimento produzido pela mídia perversa impacta negativamente a vida dos espectadores contumazes. Impacta de uma forma tão feroz que eles vivem em um dilema: Deus, mundo, pecado e assim por diante. Já tornou recorrente estas coisas na vida das pessoas que são consumidores contumazes desta mídia ímpia. Pesquisas científicas apontam que a exposição constante a certos conteúdos influencia diretamente o comportamento humano. Adolescentes e jovens que se expõem excessivamente a programas que incentivam a sexualidade precoce, a violência e o consumo de álcool desenvolvem, com o passar do tempo, esses mesmos hábitos. Pesquisadores da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, concluíram que crianças que passam muito tempo em frente à televisão sentem mais emoções negativas e tendem a apresentar uma personalidade agressiva e antissocial ao longo da vida. Isso é absolutamente normal esperar isso, porque o conteúdo da mídia ímpia é isso, mediocrização das pessoas, enaltecendo as coisas, as obras da carne em detrimento dos valores cristãos, dos valores bíblicos. É claro que a carne, quanto mais dá, mais ela quer, até levar à morte. E isso não é assim da noite para o dia, mas paulatinamente, pouco a pouco, seríssimas complicações na personalidade dessas crianças vão surgindo aos poucos, porque o conteúdo que a mídia ímpia oferece é um conteúdo que mediocriza, que oprime e que distorce as verdades universais da vida. Jovem, estejam em constante vigilância. Não permita que esse tipo de conteúdo entre em seu lar e em sua mente. Mundanismo, bruxaria, homossexualismo, relativismo, enfim, todas estas imundícias. Cuidado! A manipulação da sociedade e das mentes. A indústria da mídia manipula informações e a opinião pública, tanto para fins ideológicos ou por interesses comerciais. Lançam-se campanhas e mais campanhas publicitárias com o objetivo de vender determinados produtos por meio do incentivo ao consumo desenfreado. A maior parte da mídia hoje, a sua programação é de manipulação ideológica e para fins e interesses comerciais. Nós não temos nas principais mídias hoje no mundo inteiro conteúdo que venha trazer edificação. Não estou falando nem de edificação da alma, estou falando de edificação do caráter, da pessoa, de conteúdo para a vida. Tudo que nós vemos é de manipulação ideológica ou para fins comerciais. Você pode prestar atenção no Natal, você presta atenção nos dias dos pais, dia das mães, na Páscoa, no final de ano. Tudo converge para um contexto ideológico. No caso de pai e mãe, dia dos pais, dia das mães e Natal e Páscoa, dia dos pais, dia das mães, tirando o foco do valor da família. E dia Natal e Páscoa, tirando o foco do que traz o contexto sobre o cristianismo. Mas enfim, o que nós temos hoje na mídia é isso: manipulação ideológica e fins comerciais. Nada de conteúdo que traz produtividade. Dentre milhares de espectadores, os que não possuem discernimento e não sabem filtrar criticamente a grande gama de informação que recebem, acabam manipulados como verdadeiras marionetes. Infelizmente, isso é verdade, e a maior parte destas marionetes hoje são os jovens. Utilizando os meios de comunicação com sabedoria. Diante desse panorama, como devem agir os cristãos em relação aos meios de comunicação? Entretenimento com piedade.
Na condição de filhos da luz, os crentes não devem comunicar com as obras infrutuosas das trevas, mas condená-las. Efésios 5:11. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas condenai-as. Olha só. O cristão deve ir além da mera fuga das obras das trevas. Ele tem de expor a sua verdadeira natureza. Colocar a influência da luz, ou seja, ele como luz se posicionar e mostrar o que aquelas obras são na realidade. São vergonha, são afrontas para Deus e para o cristão. Muito do que se lê nos jornais, revistas, novelas, aumentam a dificuldade de o leitor conservar os pensamentos puros e fornece tópicos sórdidos para todos, inclusive para os cristãos. Porque tudo o que se manifesta é luz. Ou seja, considerando o que segue, parece melhor interpretar isso no sentido seguinte, que o mal, quando exposto à verdade, tem de mudar. E o crente, ele não tem apenas que não se misturar com as trevas, mas ele tem que ser luz para afugentar as trevas, para transformar a vida daqueles que estão em trevas. Devemos selecionar com cuidado e temor a Deus os programas, pois o verdadeiro discípulo de Jesus não tem a sua consciência cauterizada pelo pecado. Tudo o que é depravado, impuro e enaltece as obras da carne não pode ser considerado pelo servo de Deus como entretenimento. Hoje em dia você vê as músicas, os filmes, as novelas, as séries, tudo afrontando a Deus, afrontando a família, e a gente aceita isso de forma passiva com o pretexto de ser mero entretenimento. Não é mero entretenimento, é doutrinação ideológica que está causando uma alienação das pessoas daquilo que é verdadeiro, daquilo que é divino. Na perspectiva bíblica, o entretenimento nunca é separado da piedade, mas é grande ganho a piedade com contentamento, diz Paulo em 1 Timóteo 6:6. Em todo tempo devemos dar mostra da nossa regeneração, inclusive no momento de recreação. O uso sábio da mídia. Não é nada fácil interagir adequadamente com os inúmeros recursos midiáticos que são hoje ofertados. Mas, com a sabedoria do alto e com a ajuda do Espírito Santo, temos condições de despojar da velha natureza e desenvolver hábitos saudáveis. Somente através do domínio, do controle do Espírito Santo em nossas vidas, teremos sabedoria e discernimento para despojar da velha natureza e desenvolver hábitos saudáveis. Lembre-se, somente através do domínio do Espírito Santo teremos sabedoria e discernimento para nos afastar ou para nos posicionar como luz do mundo diante das obras das trevas. A realidade é a seguinte: a realização de cultos domésticos, a oração, o jejum são práticas essenciais para confrontar o desejo carnal pelo consumo da mídia. Quanto mais desenvolvemos estes hábitos, mais nos afastamos da sedução da cultura popular. São instrumentos fantásticos. O problema é que nós acordamos à noite e a primeira coisa que nós fazemos é mexer no celular. Nós acordamos de manhã, antes de fazer o culto doméstico, nós olhamos o celular. E isso, os doutrinadores da mídia acham o máximo. Porque logo pela manhã, ao invés de você falar com Deus, ao invés de você se alimentar da palavra de Deus, você está sendo doutrinado pela mídia ímpia. Façamos um uso sábio da mídia. Primeiro busquemos o reino dos céus e a sua justiça, para depois as outras coisas serem acrescentadas. Quanto mais nos aproximamos de Deus,
mais nos distanciamos da influência maligna da mídia ímpia. Influenciando a mídia. Agora é a nossa vez. Podemos nos valer da sabedoria divina para usar a mídia em prol do reino de Deus. Anunciar o evangelho, só Jesus Cristo salva. Proporcionar cultura, educação e informação. Olha, isso aqui é muito importante. Como as pessoas estão cada vez mais na mídia, nas redes sociais, por exemplo, é importante que nós usemos esses meios para evangelizar. Existem muitas pessoas que usam a rede social em busca de algum conteúdo. E nós podemos usar as redes sociais para isso. Olha, nós temos nas redes sociais uma ausência muito grande de boas informações, de conteúdos úteis. Então nós podemos influenciar as pessoas através da mídia, produzindo conteúdo de qualidade. O cristão, sem dúvida, tem nos seus mais diversos aspectos conteúdo de qualidade para oferecer, seja bíblico ou seja profissional. Em sintonia com os valores e princípios das Escrituras, isso porque a comunicação não é uma invenção do diabo, mas de Deus. Portanto, façamos bom uso dela. Portanto, não há como nos furtar de comunicar as verdades bíblicas por meio da mídia, segundo afirmam os pastores norte-americanos James Kennedy e Jerry Newcomb. Acabou o tempo de apenas reclamarmos entre nós sobre o ataque ao cristianismo nos filmes e na TV. É tempo de agir. É tempo de fazermos nossas vozes audíveis por aqueles que estão envolvidos na perseguição contra os cristãos. É tempo de escrever cartas ao editor. É tempo de orar pelos cristãos que estão na mídia e de levar mais pessoas a Cristo, inclusive aquelas que estão na mídia. Enfim, é tempo de os cristãos entrarem corajosamente nos meios de comunicação. É importante o que esses pastores disseram aqui. Acabou o tempo de apenas reclamarmos entre nós sobre o ataque ao cristianismo nos filmes e na TV. Infelizmente ainda existe muitas igrejas e muitos líderes que se restringem ao templo. E é absolutamente necessário que nós saiamos das quatro paredes e influenciemos o mundo, seja pelas ruas ou pelas mídias. Conclusão. Se o nosso Deus é um Deus que se comunica e interage com o ser humano, é do seu interesse que os seus servos igualmente sejam hábeis na arte da comunicação. Desse modo, os meios de comunicação podem auxiliar a igreja e os cristãos a realizar tal tarefa. Além de confrontar o falso entretenimento que destrói os valores familiares e morais da sociedade, podemos anunciar a palavra, educar e difundir virtudes através da mídia. Podemos criar um conteúdo que venha transformar a vida das pessoas através das mídias sociais. Claro, esses conteúdos sejam estritamente bíblicos, sejam essencialmente bíblicos. Muito bem, nós temos aqui as nossas perguntas. Como de costume, eu não vou deter nas perguntas. É claro que você, professor, fará o uso correto desse instrumento e alcançará o êxito proposto pela nossa lição com a sua classe. Pois bem, fique por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical e acesse o site www.ebdinfoco.com e você vai ter acesso a uma diversidade de conteúdo que vai ajudar você na sua Escola Bíblica Dominical. ebdinfoco.com do nosso amado irmão Herberson Rodrigues, e você é o nosso convidado especial a fazer parte também desta família. Acesse www.ebdinfoco.com e confira. O nosso muito obrigado, que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem a todos.